Umbanda tem ou não tem sacrifício de animais? Você está com Patrícia? E Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Romper. Que tema polêmico, né? Pois é. Tem ou não tem, Beth? Pois é, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Isso é uma dúvida que faz muita gente repelir e condenar a Umbanda, faz muita gente criticar a Umbanda e faz muitas casas, né, defender, enfim, como eu disse, é um tema bem polêmico. Então, eu posso dizer assim, entre tudo que a gente vai falar aqui hoje, para desmistificar isso de uma vez por todas, né? A Umbanda não tem sacrifício de animais, mas ela tem em algumas casas que faz o sacrifício de animais. Aí a pessoa vai falar, como assim? Na verdade, assim, a gente vai trazer, né, a gente tem sempre esse cuidado, a gente vai trazer aqui a nossa opinião, né, a nossa forma de ver. Como a gente sempre diz, não tem verdades absolutas. Exatamente, deixando bem claro que nós não estamos trazendo nenhuma verdade absoluta. A gente está trazendo a nossa visão, mas respeitamos as visões das outras pessoas que praticam a Umbanda. Essa parte é delicado. Eu vou até dividir com vocês aqui o meu desabafo. Porque assim, tem a Beth ser humano, né? A Beth ser humano não consegue ver uma formiga morta sem se incomodar, né? Isso eu aprendi muito com o meu caboclo, né? A Umbanda trabalha muito esse respeito à natureza e aos animais, né, que são habitantes da natureza. E eu não consigo matar uma formiga sem me incomodar, né? Alguns animais peçonhentos, como barata e tudo, você até mata por conta do nojo, do que ele pode te fazer você de sabe mal. Que eu não mato barata, né? Mas aí, no meu caso, não é pela questão da natureza, vou ser bem sincera, eu morro de medo. Se eu ver, não dá. Então, mas assim, ainda nesse caso, ainda vamos dizer assim, é o nosso... Não, tem gente que pode matar pelo desespero, né? Sim, sei lá, mas eu não consigo. O nosso sentimento de autopreservação, né? Tudo isso. Mas assim, eu não consigo processar essa matança de animais. Então é bom. Por aí vocês já tiram que na nossa casa a gente não faz, né, matança e nem é conivente, nem concorda, nem acredita na necessidade. Pelo menos, né, eu tenho o nosso Pai de Santo diz, né, que tudo é dinâmico enquanto houver vida, né? Então, assim, até hoje eu não consegui processar isso como uma coisa aceitável. Eu acho também que é importante a gente falar o seguinte, que o ponto é falar da Umbanda, né? E não promover guerras e nem discussões, porque isso é uma coisa que pra gente é inadmissível. A gente não se discute religião. Nem cabe pra Umbanda, nem né? cabe pra Umbanda esse tipo de coisa. Se a gente pegar a gente brigando e tal, gente, não cabe. A Umbanda, a gente não tem que estar provando nada pra ninguém, a gente não tem... As entidades nos ensinam isso. Exatamente. Né? A gente não tem que estar aqui levantando bandeira. O que nós estamos falando existem muitas pessoas que não entram na Umbanda ou generalizam dizendo que tudo é igual. Claro, se você colocar na internet agora o que significa o sangue na Umbanda, vai estar lá o que significa o pra sacrifício que praticam, né? que vão usar o sangue pro algumas cerimônias, né, pro Itá e tal, mas isso é candomblé. Isso não é Umbanda. Na verdade, o que acontece? Aí agora, como eu disse, né, é uma opinião pessoal minha. Eu não consigo matar nenhum animal, pra nada, assim, porque é uma vida, né? Uma planta, às vezes, que sem querer você quebra, né? Pra mim já é um sentimento de, poxa, não devia ter machucado essa planta, ela é um ser vivo, enfim. Então, eu acho difícil acreditar nessa, matar um animal para qualquer que seja o objetivo, né? Eu mesmo, pessoalmente, não vejo a espiritualidade querendo isso, né? Sei que lá, se a gente for olhar na pré-história, lá nos vikings, né? Tinha essa coisa do sacrifício pelos deuses, né? A gente olhar em algumas culturas aí de outros países, né? Eles acreditavam, mas eu acho que vai muito isso é uma opinião minha, pessoal, tá, gente? Deixando isso muito bem claro. Isso vai muito daquela maneira de ver, né? Das pessoas verem essa questão, de acreditarem que precisa matar um ser humano, no caso, né, dos antepassados aí dos vikings, ou uma pessoa, ou um animal, para dar para algum deus, para oferecer para algum santo, enfim, e que isso seria necessário. Eu não consigo matar um animal e também não vejo
a espiritualidade querendo isso, querendo que uma vida seja entregue para eles. Porque, né? É legal engraçado que a gente já falou isso até em outros podcasts aqui, que assim, nós temos muitos amigos que são Do candomblé. do candomblé. Né? E de umbandas que também fazem, também. né? Sim, e de umbandas que também fazem. Nós nunca entramos no mérito da discussão, porque as pessoas, elas vão fazer aquilo que elas acreditam. Mas acreditem, eu já trouxe esse tema Não, já, mesa, porque é inevitável, é isso que né? a gente vai falar agora. E aí... É inevitável. Eles não entraram naquela de nos convencer, porque essas pessoas que a gente conhece são pessoas muito maduras. Sim. Mas eles colocaram um ponto de vista deles no sentido de, cara, você não come carne, você não mata ali ó, a vaca, o XPTO, né, para comer o boi e tal. Sim, nós comemos, mas até então a gente pensa que é para sobreviver. E não para você matar um animal, para pegar o sangue desse animal e fazer um sacrifício, um ritual. Né? Porque o sangue, ele tem a sua força, ele tem, enfim, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente deixa claro, ok, concordo, né, com o que você está falando no sentido da gente comer, a gente precisa matar o animal para comer. E olhem lá, porque se a gente for falar com os veganos, se a gente for falar com o pessoal, os vegetarianos, eles vão dizer também uma outra teoria. Não, vocês não precisam matar animais para comer. Mas como a gente ainda está, né, nós que comemos carne, ainda estamos nesse universo, a gente não come carne para fazer o sacrifício para o outro. A gente come carne ainda, por enquanto, para nos alimentar. Por um instinto de sobrevivência. Inclusive, eu tenho clientes que passaram mais de 15 anos sendo vegetarianos. Eu confundo, tá? Se eu errar, porque o vegetariano e o vegano eu me confundo um pouco. Mas é o vegetariano... O vegetariano não come nenhum tipo de carne, o vegano não come nada que venha do animal, além da carne. É isso aí, não. Então, essa pessoa era vegetariana, mas ela passou por uns problemas gravíssimos de saúde e o médico orientou. Então, o médico passou para ela, explicou para ela de uma forma que ela entendeu que ela precisava daquilo, tá? Então, aí não vamos entrar no mérito se outras pessoas não ficaram doentes e não precisaram disso. A gente precisa ter essa maturidade de entender que nada é uma coisa só. Aqui... Né? E que a Umbanda em si, ela não pratica o ritual com sangue. Agora, por que algumas casas fazem isso? Por N motivos. Cada um trabalha com a sua ritualística, cada um recebe as rebordoses, as bombas que tem. A gente sabe que toda casa espírita, seja um bandista ou não, recebe ataques espirituais para que ela não faça as outras pessoas andarem, evoluírem, né? A gente tem aqui, a primeira coisa que é importante a gente deixar bem claro, e vamos deixar logo de cara nesse início de podcast. A Umbanda de verdade, a Umbanda... a Umbanda sagrada. A Umbanda de verdade é delicado, né? Porque não tem uma cartilha, como é que tem uma Umbanda de verdade? Mas tem outras, né? Umbanda Daime, Umbanda isso, Umbanda aquilo, Umbanda branca. Que a gente respeita todas, é óbvio, mas é só para deixar... A Umbanda mesmo, aquela pessoa que pratica apenas a Umbanda, sem trazer outros elementos de outras religiões, não tem matança de animal. A gente usa o sangue verde, né? Que é das ervas. Mas você está matando um ser vivo também. De certa forma. Mas o ser vivo, ele tem... esse ser vivo, no caso das plantas, né? Ele tem um tempo de vida menor. Mas elas nos curam, né? Se você for olhar a carne, ela já tem uma outra... Tanto que a gente não usa carne no dia do ritual. Isso é importante dizer. A gente não usa carne... Não come carne no dia dos rituais. Então, de gira, por exemplo, a gente tem alguns preceitos que são feitos, né? E uma delas é justamente não comer a carne. Então, a gente tem a nossa forma de pensar, a gente acredita muito que existam aí diferentes formas de agir dentro dessa situação, mas é isso que é importante a gente entender. Não tem uma receita, né? A gente não tem uma fórmula para dizer assim, é certo ou não é certo. O que a gente pode dizer dentro da Umbanda, a gente preserva tudo que é da natureza e tira apenas o necessário. Mesmo a folha, mesmo as ervas, a gente tira com respeito, a gente tem ritual para tirar. Um ensinamento lindo do meu caboclo, do pai Jubiracaia, foi que eu também tinha que tirar no momento certo, eu não podia tirar a planta que está ainda novinha, né? Aquela planta que está ainda naquela fase de crescimento, aquela fase mais mudinha, e nem
ela muito velha, porque ela já entrou em processo de decomposição, então respeitando também o tempo da planta, ou seja, eu vejo muito a Umbanda dentro desse conceito do respeito à natureza, do usar apenas o necessário e aquilo que não vai trazer o menor prejuízo, porque quando a gente fala, por exemplo, uma das coisas que já, né, nessas conversas aí com os nossos colegas sobre a questão do porquê usar a matança, né? Porque usar o sangue do animal e tudo mais. Essa questão mas você mata para comer. Tudo bem, mas para comer é uma questão de necessidade e sobrevivência. Então é um motivo justo, né? Vamos dizer assim, já que eu preciso tirar uma vida, é um motivo razoável. Agora, como eu disse, né? Não desrespeitando a crença daquele que acredita que precisa do sangue para fazer determinados ritos, que o sangue é que vai dar a força ou que vai ser o elemento que vai complementar. Não desrespeitando a fé daquela pessoa. Uma coisa que a Umbanda prega é o amor, né? E a gente não pode querer saber mais ou querer ser melhor ou, enfim, querer ser o certo. Eu estou dizendo aqui, com todo esse cuidado, a nossa visão. Na nossa casa, a gente não vê a necessidade de dar uma vida, entre aspas, por outra, né? Que acaba sendo alguns termos que a gente ouve de algumas pessoas que frequentam o candomblé, né? Bem como alguns trabalhos, né? Exatamente. De magia e tudo mais. De que né? precisa do sangue. Eu não vejo a espiritualidade querendo isso. A espiritualidade do bem, as entidades de luz, porque elas não precisam de nada. Tudo que elas precisam, elas têm no campo de trabalho delas, né? Então, qualquer coisa que venha dessa necessidade, para mim é questionável, na minha opinião, né? E fora que, como eu disse, eu não consigo matar um animal, porque eu não consigo, né? Não teria forças para isso. Eu lembro que quando eu era nova, né? Hoje em dia acho que é mais difícil, mas talvez no interior, talvez ainda exista isso. Mas quando eu era mais nova, eu lembro da minha avó comprando a galinha viva e matando para cozinhar. Eu não conseguia ficar perto. Eu ia passear lá na rua enquanto ela matava e eu não conseguia comer, porque eu sabia que a galinha tinha sido morta. O frango que vem lá da padaria, eu sei que no final das contas passou pelo mesmo processo, mas é que é aquela história do que os olhos não vê, o coração não sente, né, Paty? Sim, é isso mesmo. Até porque é o seguinte, vale a gente lembrar. Beth, eu acho que muitas casas acabam entrando num processo assim. Primeiro, muita casa de candomblé abre umbanda, às vezes também. Ou ele saiu do candomblé e acabou abrindo o terreiro de umbanda e ele leva com ele, que a gente fala aqui, todo o conhecimento. Então é muito difícil para algumas pessoas se desvencilharem, uma vez que a umbanda não tem cartilha, não tem ali uma receita de bolo, então o cara vai falar, não, o que eu vou fazer com meus orixás? O que eu vou fazer com o meu assentamento? O que eu vou fazer com tudo isso? Então ele usa, ele leva, né? Então ele leva com uma verdade dele. Sim. Então é importante a gente entender isso. A gente tem eu vou trazer duas coisas aqui importantes, né? Para refletirmos juntos, porque é o que a gente faz aqui. A gente sempre traz reflexões para vocês pensarem sobre, observar, criar suas próprias concepções dos assuntos e a partir daí ir evoluindo tanto como médium, como participante e praticante da Umbanda e também, né, como ser humano que está aqui em busca de evolução. Quando a gente fala dessa questão, né, duas questões que a gente já parou para refletir aqui. Primeira delas, né, o porquê algumas casas fazem. É como a Paty falou, são vários motivos. Algumas fazem porque realmente já veio com essa veia do candomblé, já veio com essa formação, e aí como você aprende, você traz, assim como quando você educa um filho, geralmente você vai fazer as coisas que seus pais faziam com você, porque você aprendeu daquela forma, é a forma de educar. Então não tem como você tirar tudo que você aprendeu, né? Se despir de tudo que você aprendeu e chegar lá apenas fazendo o novo. Você vai levar um pouquinho do que você aprendeu, até porque geralmente quem tem um pai de santo no candomblé vai receber orientações dele. E ele vai orientar em cima do que ele acredita. No candomblé não se faz nada sem sangue. Né? Até onde o pouco que a gente conhece das pessoas do candomblé. Tem vários fatores, né? Tem esse fator de uma pessoa, né? Como a gente conhece muitas pessoas que saíram do candomblé e que também estão. Eu lembro que eu tinha uma grande amiga, que é uma senhora lindíssima, eu amava ela de paixão. Ela era mãe no santo, ela era do candomblé.
o pai dela, o avô dela, né, de santo, Eles tudo têm ali essa da, hereditariedade, né, de cargo, né? exato, Geralmente fica pro filho. ali da Bahia, tá? No anos 2000, eu frequentava muito a casa dela, adorava, uma pessoa muito, muito linda, assim, de coração. Ela falava isso, né? Tem muitas casas de candomblé cultuando a Umbanda e fica com aquela cara muito mais de Umbanda do que de candomblé. O candomblé não tem os rituais semanais como a Umbanda. Né? Sim. Então, também não tem ali o preto São velho. rituais pontuais, né? E é o mesmo aí por problema, isso né? que ele traz também o caboclo, o preto velho. Então ele acaba cultuando a Umbanda e fica com aquela cara no mesmo lugar, tipo Umbanda e candomblé. Na verdade, inclusive, né, o candomblé, ele não o candomblé mesmo, ele não aceita as entidades da Umbanda, né? Que eles até chamam de catiço, enfim. Para eles não faz parte do que eles acreditam ou que eles respeitam. Porém, acontece a mesma coisa que acontece na Umbanda. A gente tem aquele que é do candomblé, que veio para a Umbanda e traz lá as suas raízes. A gente tem o pai de santo, a mãe de santo, que vai se fazer no candomblé porque na Umbanda não tem feitura, para poder se sentir mais seguro para abrir sua casa. Exatamente. E a gente tem aquela terceira categoria, né, aí falando desse exemplo da sua amiga, a gente tem aquelas pessoas que é da Umbanda, aí se encanta, se apaixona, ou enfim, de alguma forma conhece o candomblé, quer cultuar o candomblé, mas não quer abandonar suas entidades que conheceram. E aí faz essa mistura do Umbanda-Omblé. Então, é importante entender que a gente tem vários porquês, né? E vários motivos. E quando uma casa ela cultua, ela trabalha com a matança, geralmente é porque ou ela tem um dirigente, um pai de santo, que dá essas orientações para ele do candomblé, ou ele já tem essa origem do candomblé e aprendeu assim, ou ele está buscando ali uma força, porque a gente sabe que ser dirigente não é fácil, que, né, a gente recebe muitas rebordoses pelo trabalho que a gente faz, pelas pessoas que a gente ajuda, né, pela própria função, a espiritualidade que não quer, a espiritualidade dos irmãos sem luz, que não quer que as pessoas evoluam, que não quer que determinadas pessoas deixem de ser os seus alimentos, vamos usar esse termo, né, acabam se voltando contra o dirigente. Então, às vezes, o dirigente acredita que precisa de uma coisa, vou dizer, entre aspas, mais forte, né? E aí fala, não, deixa eu ir atrás daquilo que dizem que é mais forte. Então, o sangue, em tese, deve ser mais forte. Deixa eu colocar isso aqui na minha cultura. Porque a gente conhece gente que não praticava até um ano atrás e agora começou a praticar, né? Dirigentes conhecidos e tudo. Por quê? Porque, de alguma forma, você sente essa necessidade e acaba indo buscar naquilo que você acredita que vai ter mais força. Então, às vezes, a casa que você frequenta traz, né, a matança por esses motivos, né? Um desses diferentes motivos. E tem outros fatores, inclusive trabalhos ritualísticos, que muitas vezes a casa ela pode fazer. Tipo, ela vai tentar desmanchar um trabalho, ela vai, de repente, fazer um tipo de trabalho, uma magia, alguma coisa assim. E muitas pessoas também fazem. E tem também o ponto, eu estava vendo um outro dia, um colega dirigente falando, deixando claramente aberto, que ele é quimbandeiro, né? Então ele trabalha na Umbanda e Quimbanda, né? Cultua ali, e a gente sabe que a Quimbanda também, né? Ela tem o culto do sangue, né? Dos animais, e ele deixou claramente aberto assim, se aquele que um dia estiver cultuando Quimbanda sem sangue não é Quimbanda. Ele deixou claro. É a forma que ele pensa, né? Exatamente. Então, essas verdades absolutas no mundo da espiritualidade é um negócio muito... São bem delicadas. Muito delicado, porque, veja, nós, por muito menos na vida, a gente tem crenças que nos limitam. Por uma forma de pensar, a gente não anda na vida. Por uma forma de pensar, a gente não faz determinadas coisas. Por uma forma de pensar, a gente trava. Aí, isso também vai para o ritual. Se eu acreditar que na minha casa tem que ter sangue para eu poder aguentar o repuxo, das duas, uma. Ou eu não vou ter a casa, porque eu não vou colocar sangue, ou eu vou ter que colocar o sangue para acreditar realmente que eu não vou ter problemas. Então, e agora eu vou completar a sua entendendo fala. Como é que é louco Sim. o negócio? É maluco. Eu vou completar a sua fala com um assunto que uma vez a gente estava conversando no carro, no caminho aí para fazer um trabalho, sobre justamente essa questão, que eu tenho certeza que talvez alguns de vocês estejam pensando agora. Mas como é que a entidade da pessoa deixa ela fazer uma coisa dessas? Bem colocado. Uma vez que ela
não precisaria, uma vez que ela está seguindo uma religião que não tem. Se eu desencarnar, você vai discutir com o preto velho. Por que você não me falou que não tinha que ter carne? Né? Tipo Pô, cara, isso. Chu, devia ter me dado um toque, né? E a gente tem até, inclusive, se eu não me engano, foi o Zélio que a gente viu uma entrevista bem antiga, né, falando sobre isso, né? Tem até no YouTube aí que a pra ver. Umbanda não tinha matança, que isso era coisa da pessoa e não da entidade, enfim. Mas assim, aí a gente chegou a uma conclusão que a gente até devia ter perguntado para as nossas entidades, né? A gente não chegou a confirmar com eles. Mas a gente chegou a um raciocínio aqui dentro de uma coerência. A entidade, ela respeita seu livre-arbítrio. Então, assim, baseado em muitas coisas do comportamento das entidades de luz que eu observei particularmente aí nesses anos de cambonear, de dar suporte, de trabalhar em função onde você está em camarinhas, em ritos que, né, tem um grupinho ali de médiums que incorpora e você tem aquela oportunidade de conversar mais com a entidade livre, né, aquela coisa toda. Algumas formas de trabalho deles responderiam a essa questão, na minha opinião, né? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem um motivo aí para eles não falarem nada. Se você acredita que precisa do sangue, eles não vão vir aqui dizer você não precisa do sangue, porque é uma forma que você acredita. Outra coisa que eu também já vi muito acontecer em outras situações é o fato de a gente ter, por exemplo, situações onde uma entidade ela vai fazer aquilo que o filho acredita. Eu vou dar o exemplo, a gente até trouxe isso aqui, acho que se eu não me engano, quando a gente falou dos Exus e Pombogiras, é que a gente já fez tanto podcast, gente, então me perdoe se eu estiver confundindo, mas a gente fez uma sequência aí das 7 linhas e a gente fez um só de Exus e Pombogiras. E a gente falou justamente isso. Se o médium acredita, porque assim, a força da conexão e do trabalho com as entidades, ela depende de vários fatores, mas um dos fatores muito importantes para essa conexão, para esse processo acontecer de uma maneira maior, é que o médium acredite naquela entidade, que o médium, né, dê força para aquela entidade através do acreditar, do estar ali se entregando ali totalmente, né? E a entidade, às vezes, ela se sujeita a fazer aquilo que vai fazer o filho acreditar que é ele que está ali. Explico, né? Porque quem não assistiu o podcast, eu dei o exemplo, por exemplo, do Exu que fala palavrão. A entidade em si, o Exu em si, ele não precisa falar palavrão. Porque ele está num processo evolutivo que isso já não pertence mais a ele, ainda que enquanto ele estivesse em terra, em alguma das encarnações que talvez ele traga hoje, porque ele pode se apresentar de qualquer uma das que ele já teve, né? Ele queira usar ali uma roupagem que ele falava. Sim. Hoje ele já sabe que não há essa necessidade, ele já evoluiu. Porém, muitas vezes eles usam ou porque quem está assistindo, né, o consulente, quem vai vê-lo, precisa disso para acreditar que ele é o Exu, ou, né, aquelas pessoas um pouco mais limitadas, etc., ou até para o próprio médium. Se para o médium acreditar que ele está ali, ele precisa falar palavrão, ele precisa se comportar de determinadas formas. Mas para ele fazer isso, então você precisa vir de um lugar que só tem Exu que fale palavrão. E se você, fama, por exemplo, não falar, então. É difícil, mas isso né? significa, então, que As se casas você que não, não se o tem. seu Exu não fala palavrão, então ele não é Exu. Eu já escutei isso em gira. Sim. Né? Assim como tem gente que diz que Exu não fala de amor. Então, Porque foi uma forma pro Exu que as se fazer pessoas criaram. presente, ele também pode usar outras formas de se fazer presente. Mas eu entendo o que você fala com relação ao médium, né? Eu estou falando com relação ao médium, ao consulente, porque o que acontece? Não que a entidade precise, mas ela tem humildade suficiente para se ajustar às nossas pequenas crenças, né? Vou falar pequenas porque realmente tem coisas que são desnecessárias. Então, se você cresceu acreditando que o Exu vai falar palavrão, e o Exu vai se comportar de determinadas formas, se ele aparecer de forma diferente, você vai ter mais dificuldade de ter fé nele, de acreditar que ele está ali. E aí essa conexão, ela fica comprometida. Então existem, né, espíritos que fazem sim, por exemplo, falar palavrão, porque o filho limitado nisso. Eu vejo nisso. isso como bem delicado, mas... Sim, a gente conversou sobre isso nesse podcast, Sim, né? Hoje a gente tem Exus que aparecem até, gravam vídeos, gravam lives, né? Aparecem nas mídias, principalmente aqui no YouTube, que não fala palavrão.
né? Que é Tem super muitos, educado. tem muitos. Que não, né? E mesmo os que têm ali uns trejeitos mais comuns para essa linha, né, apresentam-se de uma forma mais respeitosa. E para muitos, né, existe aquela dúvida, né? E é como eu disse, por exemplo, quando alguém fala assim, Exu não vai falar de amor. Exu trabalha num outro campo. Então, quer dizer, eles vão até onde a nossa limitação permite. Então, assim como existe Exu que não precisaria falar palavrão e acaba falando porque é assim que as pessoas que estão vendo vão acreditar que ele é o Exu, ou o próprio filho dele também, para fazer essa conexão mais profunda, né, um pouquinho mais profunda, eu acredito também, por isso estou falando aqui de deduções nossas, viu? Não estou falando o que a gente confirmou com as entidades, porque essa parte realmente faltou. É até bom a gente ver com eles o que eles falariam sobre isso. A gente pensa que é o que acontece com a matança, porque a fé da pessoa, a mente humana, e eu vou sempre dar esse exemplo porque ele é excepcional. A nossa mente, ela tem muita força, pro bem e pro mal. Então, o medo, né? O medo atrai. Não é que o medo atrai, é porque você tem tanto medo que aí você consegue dar força para criar, né? Cristalizar determinadas situações que você teme. Então, mas pegando esse gancho aí, então significa que se eu realmente acreditar que eu tô tomando rebordose na minha casa, eu não tô falando agora por uma questão de ataques espirituais. Sim. Então, se eu acreditar, eu posso também acreditar que, vamos supor que eu não faça o ritual. Mas aí, com tanta pancada, eu vou correr e alguém vai me dizer, você só tá passando por isso, olha que forte. Porque você não está coberto. Porque o seu assentamento não tem sangue. E aí o cara com medo faz o quê? Ele vai lá e faz. Sim, ele entra na categoria do pessoal que faz por achar que precisa de uma coisa, entre aspas, mais forte, né? Então, cai nisso que você tá falando. O cara sim. ele acredita nisso mesmo. E tá tudo bem, a gente vai fazer o quê? Ele não tá aqui pra mudar as pessoas. Mas agora eu tô falando daquela questão que deve ter surgido na cabeça das pessoas, porque foi uma coisa que surgiu na minha cabeça. Por que a entidade não chega, não baixa lá e fala, não quero pra matança, fazer isso. não mate esse animal? E aí eu vou na questão da necessidade deles terem esse contato, eles respeitarem as nossas limitações. Que isso também eu consegui presenciar em várias falas das entidades que eu camboneei, ou que eu acompanhei, ou que eu dei suporte, enfim. Na chegada, em rituais, em assentamentos, em buris e etc. As pessoas, as entidades, elas respeitam o livre-arbítrio do seu médium, e elas também respeitam as limitações do médium. E você já parou para pensar que alguma entidade possa, assim, ter dito para um médium fazer? Não. A entidade não. Então, mas você já parou para pensar que na cabeça dele é a entidade que disse? Sim. Como tem muitas pessoas que acreditam que as entidades que falam que XPTO e elas acabam seguindo coisa que elas não têm certeza, mas enviesadas pelo próprio pensamento e insegurança de que aquilo é uma verdade. Sim. Então elas deixam a entidade falar por elas. Elas mesmas estão falando pela entidade, aliás, né? Na verdade, elas falando atropelam as entidades. Tá vendo aí, ó? Minha entidade diz que eu sei o mesmo, ou que eu tenho o quê? E essa afirmação, às vezes, ela não é da entidade, mas ela é sua através daquilo que você realmente quer muito, e você acredita muito, e você acaba sendo aquela criança, né? Que não sabe ouvir o não, né? E aí é como eu disse, a força da mente, ela é comprovada pela gravidez psicológica. A mulher tem todos os sintomas. Eu já presenciei uma pessoa com essa situação, onde até leite do peito dela saiu. Então, assim, isso mostra a força que a nossa mente tem. Então, às vezes, a entidade sabe da limitação do médium. Se ele acredita que sem o sangue não vai funcionar, infelizmente, com certeza ela deve sofrer muito por ele, porque eles sentem por nós. Mas ela não vai se opor, porque ela sabe que se ele não fizer daquele jeito, ele não vai pôr a fé. Ele não vai acreditar que está sendo feito. E ela precisa da fé dele, ela precisa que ele acredite que aquilo ali está sendo feito. Então, essa é a minha teoria. Também pode acreditar que determinados trabalhos só conseguem ser desfeitos em relação à própria matança mesmo. Então, como ele traz o ritual para a vida dele, nessa questão dos trabalhos, também porque pode ser tudo, Beth. Pode também ser ele fazer a matança apenas com o assentamento da casa e não usar o sangue na casa. Tá dando pra entender? Sim, mas tem esse caso também. Tudo bem, né? Entrou, exato. E também tem um outro ponto. Às vezes ele pode ser aquela pessoa que tá todo ritualizado no candomblé, é feito, mas decide por alguma razão, por amor, por paixão, não sei, vai pra Umbanda
E ele acaba levando isso. Sim, que é o que a gente falou no começo. E assim, essa minha tese, né, que a gente até conversou aqui, só nós duas uma vez no carro falando sobre isso, e até sobre a reportagem acabei de falar o nome dele, me deu um branco agora, do Zélio, foi do Zélio, Do Zélio. né? Falando que não existe matança na Umbanda, e a gente começa a ligar os pontos, né? Realmente, se eles falam muito do respeito aos animais, do amor à natureza e tudo mais, não é congruente, né? E aí não precisa, então, a entidade te dizer o que você deve ou não fazer, uma vez que a Umbanda preza, né, os animais. Sim, e outra inclusive coisa... na nossa casa, né? A gente não coloca aberto lá, mas as pessoas que quiserem, inclusive, levar animais para as entidades da paz, as entidades fazem. Desde que esteja amarradinho ali, né? Porque já imaginou? A Beth já trabalhou numa casa assim que os animais iam, né? Você lembra disso? Lembro. A gente respeita os animais, toda forma vegetal e animal, e mineral, enfim. E assim, a gente precisa ver essa questão do que tem lógica, né? E aí a gente para nessa parte do nosso livre-arbítrio de fazer o que a gente precisa fazer, da nossa crença, das nossas limitações, e aí é onde muita gente acaba fazendo. E aí a gente vai cair, né? Isso eu respondendo a pergunta de alguns que provavelmente, como eu, pense, né? Mas por que a entidade não interfere? Ela não vai interferir mesmo que você esteja fazendo um monte de besteira. É um direito seu fazer um monte de besteira. Para isso você tem que buscar o conhecimento. Ela dá sinais de orientação, né? Ela até, quando você pergunta, quando você decide conversar, você tem várias maneiras de sentir, às vezes no coração, você sente que tem alguma coisa ali que não está batendo, que energia estranha, né? Que situação estranha. A gente estava conversando recentemente, eu não sei se isso foi no podcast, porque aí eu e a Beth a gente conversa tanto que aí cai, né? Ou a gente falou aqui ou falou só nós duas. Mas às vezes uma pessoa ela tem tanto medo de estar numa casa porque a casa cultua tantas coisas que na visão dela é inadequada, ou seja, ritualísticas, estranhas, pesadas, né? Algumas até macabras. E às vezes elas têm tanta dificuldade de sair de uma casa dessa por medo, que às vezes elas passam mais tempo numa casa que faz tantas coisas ruins e tem dificuldade de ficar numa casa que é boa. Porque imagina, Beth, imagina. Eu tô numa casa que é pesado, né? que tem trabalho pesado, que tem umas coisas tal. Aí você vai para uma Umbanda, né, mais tranquila, que tem sim a sua força, mas não precisa daquela ritualística, daquele, né, daquela coisa toda, do médium só faltando sair do corpo para poder mostrar que está incorporando aquela coisa toda. Então ele pensa que aquilo, então, não serve. Porque ele está tão acostumado que tem muita gente que acha que a Umbanda são os grandes eventos, né? Vai mudar copo de lugar, estourar e tudo mais. Então, tem muita gente que viaja um pouco no que seria a Umbanda, né? No que é a Umbanda. E a gente tem, por um outro lado, tanta gente usando de loucura na ritualística que as pessoas pensam que se não tem aquilo, se não tem aquela loucura, se não tem sangue, se não tem esses rituais fortes, a casa é fraca. E aí... Né? Então, isso é perigosíssimo, porque o que pensar, né? Sim, e a gente tem que cair nessa reflexão sempre, né? Aí eu volto para o que eu estava dizendo no começo. Será que a espiritualidade realmente precisa do sangue para ajudar a gente com algum processo? Será que realmente há necessidade de sacrificar uma vida animal para poder fazer algum determinado rito, né, que você precise para determinadas em diferentes fontes? É o que a gente fala, não tem certo nem errado, não existe uma apostila dizendo como deve ser feita a Umbanda. É uma pena, porque eu acho que ajudaria muito, mas existe o bom senso. Existe uma coerência, né, com aquilo que a própria religião prega. E existe também a questão de se refletir sobre aquilo que realmente é necessário ou não. Vamos falar também sobre a questão do que as entidades costumam dizer, né? Elas costumam trazer pra gente muita simplicidade. Por isso que a gente fala aqui, né? A Umbanda é simples. Às vezes a gente dá um floreio aí mais, mas por causa da gente, o ser humano, né? A gente fez recentemente, a gente completou essa semana aí 1 ano de espaço aberto. Inclusive a gente está num mês de gira, festas, né? De comemoração. Um mês de comemoração. E aí a gente nessa primeira, a gente fez um banquete bem chique, giraça, bem arrumado, uma giraça também. Mas assim, na verdade, não porque eles precisam,
A Umbanda é simples, mas é porque a gente quis dar A para gente eles. quer dar. E, assim, é mais ou menos assim. A toalha que nós fizemos era dourada, né? Dourado, preto e vermelho. Poderia ser branco, com vela branca, e acabou. Poderia. Então, por que vocês fazem? Porque a gente quer apresentar, a gente quer. Não é aos outros, né? Sim, Apenas, mas a eles. mas não É o é a carinho, a necessidade, né? dedicação, o tempo que você tá ali montando aquela mesa, pensando no que vai comprar, montando as velas, pensando na assistência para acomodar todo mundo, para todo mundo receber esse axé. Porque a Umbanda, ela preza o quê? A natureza. Gente, e que é coisa mais linda do que a natureza? Que é o belo, que é o bonito, que é o perfeito. Então, por que não a gente fazer isso também? Deixar muito bem limpo, tudo muito bem ritualizado. Mas isso não significa que um bom trabalho de cura, de energia, de direção, só vai acontecer se tiver esse banquete. Se não tiver, cara, não tem água, não tem cachaça, não tem vinho, não tem, sei lá, bebida para Exu, ele toma água. Ele não vai brigar com o médium. Ele não vai fazer um médium no meio de uma gira, como eu vi recentemente uma pessoa me contando, que ele fez uma médium sair no meio de um ritual para poder comprar cachaça no bar da frente. O Exu não vai fazer isso. Vai fazer, Beth? Ou eu tô doida? Não, na verdade a entidade de luz, ela usa desses elementos se tiver, mas se não tiver, ela se adapta, né? Eles são simples, né? Eles procuram sempre simplificar, até mesmo para que as pessoas consigam estar ali, fazer o que é pedido. Eu já vi muitas vezes a entidade adaptar, né, determinados trabalhos, né? Trabalhos são aquelas obrigações que eles mandam, que eles pedem para as pessoas fazerem para fortalecimento, para descarrego, para, enfim, para ajudar em alguns processos individuais. A pessoa não poder, por algum motivo, e eles simplificarem de outras formas para a pessoa conseguir não deixar de fazer. Recentemente, eu vi, tem uma médium que faz alguns relatos de espíritos desencarnados e tudo mais. É um trabalho bonito que ela faz de conscientização espiritual. E ela fala justamente sobre. Tem um dos relatos que ela faz de espíritos que já foram obsessores. E ele fala justamente sobre isso: que ele vinha em um médium por muitos anos, ele passava por uma entidade, por um Exu, comia carne crua, bebia sangue e fazia vários trabalhos com sangue. Então, existe aí, né, indícios de que muitas vezes não estamos afirmando nada, tá, gente? Isso é muito delicado, porque aí precisaria realmente olhar cada situação e cada caso. Mas a gente acredita que existam aí essas duas categorias. A entidade de luz, que não se opõe, não estou falando de comer e beber carne, que aí já é uma outra questão. Mas que, falando do uso do sangue na Umbanda, existem casas que usam por tudo aquilo que a gente já disse, trouxe na veia do candomblé, tem um pai de santo que dá orientação que é do candomblé, ou acredita que precisa disso por uma questão de achar que é mais forte, entre aspas. Mas existe também aquele que o médium, né, em todas as situações, na verdade, o médium acredita nisso. E a entidade de luz não vai interferir no livre-arbítrio dele de querer fazer, e nem na fé dele de que é isso que precisa ser feito, por uma questão de respeito ao livre-arbítrio dele e também de necessitar daquela fé naqueles trabalhos que vão ser feitos. Claro que poderia ter, né, se a gente for olhar, seria bom que pudesse evitar a morte de um ser vivo, mas se isso é necessário para que essa pessoa, né, aquela coisa dos fins justificam os meios, existem sim. Agora, também existem aquelas pessoas que fazem o trabalho porque às vezes não estão sendo guiadas por uma entidade de luz. Não estou afirmando, estou dizendo que são situações que esse relato, que por podem exemplo... acontecer, né? E como tem que a gente já viu. Exatamente. Esse relato, por exemplo, ela trouxe relato de vários espíritos que eram até era esse o título, né? Ex-obsessores. Então, eles trabalhavam assim, vindo como no formato de uma entidade, né, incorporando como uma entidade de luz faz, lembrando que o mesmo processo de incorporação ele pode acontecer com as duas entidades, tanto com um ser de luz quanto com um ser que não tem luz, dependendo da vibração do médium. E a partir daí, a pessoa está achando que está com uma entidade de luz. E ela pode estar com um obsessor, mandando matar animal, tão sério, mandando usar o sangue. É tão sério que eles podem cultivar
plantar o medo para a pessoa buscar esses rituais mais macabros. E depois do ritual macabro feito, tudo se acalma. E por quê? Porque ele plantou um medo para que você faça uns piores rituais. E lógico que assim que ele te deu, ele vai tirar. Depois que você fizer o ritual, você já alimentou ele, então agora ele vai te deixar tranquilo. Então na cabeça do ser humano é o quê? Tá vendo? Então funciona. Isso é importante dizer, né? Os irmãos sem luz, quando estão se passando por entidades, ou enfim, estão ali atrapalhando um trabalho espiritual, como na função de zombeteiro, enfim, né? De obsessor e etc., eles também curam. Eles também fazem, entre aspas, o bem, né? Entre aspas, porque na verdade. O João de Deus é uma prova. Ele Sim. já estava totalmente obsediado, totalmente cheio de espíritos malfazejos, trevosos, e ainda assim tem muitos casos de cura que Sim. ele conseguiu. Mas por quê? Os trevosos precisavam manter aquela casa de pé. Exato, precisam passar desapercebidos, né? Eles são sutis, né? Como diz o Gasparetto, o Gasparetto fez uma entrevista falando sobre trabalho de amarração, essas coisas todas, e ele fala, né, nessa entrevista sobre isso. Era legal a gente deixar, a gente não promete agora, para esse primeiro momento, mas assim que a gente achar esse vídeo, a gente coloca, né, aqui. Não é um vídeo, é uma reportagem que ele deu para uma na revista, descrição. um jornal, não me lembro agora. Mas assim, ele fala sobre isso, né? Sobre o fato de eles quererem passar desapercebido, eles serem sutis. Então, eles não querem ficar evidentes, né? Eles não querem serem percebidos, porque a pessoa vai buscar ajuda, vai se equilibrar e eles vão perder o alimento deles. Então, eles vão procurar fazer de forma que não sejam percebidos. Então, o exemplo do João de Deus, por exemplo, é um caso desses. Eles continuaram fazendo a cura que os espíritos de luz ajudavam ele a fazer, para que ele pudesse continuar ganhando dinheiro, para que ele pudesse continuar sendo procurado, para que ele pudesse continuar e ter acesso às pessoas para fazer tudo o que fez. Então, eles também fazem coisas que, entre aspas, vão funcionar, aparentemente vai parecer que foi feito uma coisa boa para você, para que você acredite, né? Para que as pessoas ali acreditem. Só que isso, né, num prazo de validade curto, porque na verdade não é uma coisa que foi feita por um espírito de luz, para um objetivo maior, enfim. Então, assim, é só para a gente refletir, né? No geral, a filosofia da Umbanda não conversa com a filosofia de matança. Mas existem casas que fazem. E se elas assim acreditam, a gente precisa respeitar a forma se que elas também denominam trabalham. Umbanda, tá tudo bem, mas não é Umbanda. Né? Não é aquilo que a Umbanda prega, né? No sentido dessa ritualística. A Umbanda é erva pura, né? Sim, e é importante... Ervas naturais. Um preto velho, quando o médium deixa um preto velho trabalhar, dentro do merecimento de cada pessoa, ele te cura com galho de arruda. E é importante a gente desmistificar isso, porque muita gente deixa de frequentar a religião, olha com desdém, critica quem frequenta porque acha que toda Umbanda faz matança, acha que toda Umbanda faz mal para as pessoas, faz amarração, faz trabalho para a gente morrer, faz trabalho para a gente ser prejudicado. E isso não é uma verdade. A Umbanda, ela trabalha o amor, ela trabalha a caridade, ela trabalha a sua luz, né? Você buscar a sua evolução e conforme você vai crescendo, você vai melhorando, você vai vencendo os seus gaps individuais, os seus problemas pessoais, as suas travas, as suas crenças, você vai chegando mais próximo ela te dá clareza, né? Mais próximo do ideal, né? Vamos dizer assim, que o espiritual espera da gente, que é realmente a gente crescer como ser humano, né? Quando a gente fala de crescer como ser humano, crescer como espíritos, porque nós não podemos esquecer de uma coisa. Você acreditando ou não na Umbanda, porque tem muita gente também que nos assiste que não acredita, né? Mas aqui quer estudar, quer ter curiosidade, enfim. Nós estamos no corpo do ser humano. Nós não somos humanos, nós somos espíritos. Eu acho que quando a gente começa a entender isso, fica um pouco mais fácil. Porque a caminhada aqui, ela não é fácil. E ela se torna muito mais difícil, muito mais desafiadora, por conta dos nossos medos, das nossas inseguranças. E é nesses sentimentos que os trevosos, né, como é que chama? Quando você se apossa, né? Quando eles se apossam da gente, energeticamente falando, para fazer com que a gente faça muitas coisas por medo.
por puro medo. E, na verdade, nós precisamos do quê? Estar com o coração aberto e entender que nós somos espíritos, que nós temos sim essa força, que nós temos essa condição de nos enxergar para sermos melhores. Exatamente. Né? Eu acho que é tipo isso. Sei lá, de maneira muito resumida, porque isso é muito... A gente fala muito isso nas formações mediúnicas que a gente faz na casa. De tempos em tempos a gente abre para a formação dos médiuns. E a gente fala muito isso porque a gente está sempre trazendo crenças, muitas vezes de outra casa. A gente acredita que aquilo que aconteceu na outra casa é uma verdade absoluta e agora, portanto, eu vou levar para todas as casas. Cara, não dá. Nós precisamos aprender que não existem verdades absolutas e que muitas coisas que a gente acreditava que poderia ser, pode não ser. Então a gente tá tudo bem, né? E tá tudo bem. A gente tem medo de morrer a cada dia para renascer de novo. Então, eu acho que a gente precisa... O que é o morrer a cada dia? Seus velhos conceitos, suas velhas crenças. A gente precisa se abrir para esse universo para a gente poder entender que a vida ela é realmente mais simples. A gente é que tem dificuldade de nos abrir, a gente tem dificuldade de soltar. A palavra é essa. Nós temos dificuldades de soltar. E as entidades, quando você realmente permite que elas te façam um trabalho, elas te ajudam desprendendo, né, Beth? Eu acho que é isso. Exatamente. E se você frequenta uma casa que faz matança e isso não agride a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar, tá tudo bem. Né? É como eu falei, né? Minha avó, por exemplo, matava para fazer. Provavelmente se ela tiver, ela não é nem adepta da religião e nem uma pessoa que gosta, né, nem de passar perto, mas se ela fosse, ela não teria dificuldade nenhuma. E agora, se a pessoa gosta bastante da casa, mas não gosta do ritual que faz, como é que... É uma escolha, né? Sempre o livre-arbítrio. Como é que o médium decide isso? É sempre um livre-arbítrio e a escolha da pessoa. Agora, eu, por exemplo, eu não conseguiria ficar numa casa que tenha matança. Eu não conseguiria saber que, de alguma forma, eu estou fazendo parte disso. Mas aí é uma coisa da Beth, né? Eu não consigo matar uma formiga sem me sentir mal. Né? Vale lembrar que eu já vi uma matança, inclusive nessa senhora, nessa casa que eu fui, porque na época eu namorava com uma pessoa que era do Candomblé, né? Então, eu preciso deixar claro porque que eu ia lá, né? Eu namorava com uma pessoa que era do Candomblé na época, a gente passou alguns meses juntos na época. Então, eu fui uma vez no ritual e vi o trabalho que eles fazem. E a senhora da casa, ela era um pouquinho famosa, então não vou falar o nome dela. E ela gostava tanto de mim, ela entendia que as minhas indagações não eram agressivas. Então eu falava para ela por que tinha que ser feito aquilo. Então ela me justificou o seguinte, ela falou, olha, essas galinhas que estão morrendo aqui, por exemplo, a gente não só doa, né, para os orixás. Você tira algumas partes dela por orixá, para ritualística, e o restante se come. Então, assim... Tem aí também, né, esse pensamento do porquê e tal. Então, vale lembrar que tem pessoas que fazem para a maldade e tem grandíssimos dirigentes que fazem esse tipo de trabalho com sangue, na mas melhor das intenções, que são gente boníssima, que faz pro bem, que quer fazer a coisa, sabe, de maneira do coração. Então, a gente precisa separar esses dois pontos. Mas por que ele é do bem, Patrícia? E ele faz esse tipo de coisa? Porque ele acredita que a força, que a entrega, que tudo é através do sangue. Sim. E tá tudo bem. E é isso que Todos nós estamos dormindo em alguma parte. Eu devo estar dormindo em alguma parte da minha vida. Sei lá, a Beth deve estar dormindo. Todos nós, porque a gente vai em algum momento despertar em alguma outra coisa. Sim. Né? Então a gente não tá sabe tudo. Né? A gente está sempre aprendendo, exatamente. E eu acho importante a gente entender que quando a gente olha um dirigente espiritual, né, que é quem vai determinar a ritualística de uma casa, tem matança, não tem matança, né, vai ter ritual com sangue, não vai ter ritual com sangue, a gente precisa olhar ele também como homem. Isso eu aprendi na casa que eu frequentei aí quase 30 anos. Né? Não semideus, né? Tem muita coisa que o meu pai de santo fazia que eu discordava. Como homem e até às vezes como pai de santo. Mas era a casa dele, né? E como, né, minha mãe sempre ensinou, na sua casa você faz o que você quiser. Na casa dos outros você faz o que o outro quer. Então, se você discorda, você sai da casa dele porque você está na casa dele. Então, assim, a gente nunca vai concordar 100%. E é o que a gente fala, tem que olhar a balança.
Qual é a balança que pesa mais? É a balança das coisas ruins, das coisas que de alguma forma te afetam e te incomodam? Ou é a balança boa, né? Das coisas que você sente, da energia da casa, enfim, né? Do espaço, dos trabalhos, enfim. Então, é isso que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar o dirigente como um ser humano, e como ser humano ele tem suas fraquezas, suas falhas e a sua, né, o seu momento de repente errar ali, mesmo tentando acertar. E entender que isso não faz dele ruim, né? Tem esses espíritos que caíram na vaidade, né? Esses dirigentes que caíram na vaidade, baixaram sua vibração aí e por alguma atitude, por alguma conduta, e possam estar ali sob influência de espíritos obsessores. Mas existe, como eu disse, os espíritos, as pessoas que não chegaram nesse processo, são pessoas de boa índole, de bom coração, quer ajudar outras pessoas. A gente conhece muito dirigente assim, mas que faz essa matança porque ele acredita que realmente é necessário, porque ele acredita que realmente 100 não vai ter efeito. E não por uma maldade de matar o animal, e não por uma maldade, até porque eles têm uma teoria que eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, de que o animal aceita o ser sacrificado. Eles dizem que se ele não... É que eu não sei os nomes, assim, a galinha faz o popopó, né? Tem que dizer o quê? O som que ela emite, né? O som que ela emite. Pronto, boa. Ainda bem que eu gosto de você, que você me ajuda. Então, o som que ela emite. Se ela não emite som, significa que ela aceitou. Se ela emite som, se ela fica lá, né, que nem uma doida, gritando até a 5ª geração, não. Então, não pode, essa galinha não aceitou o sacrifício que é para ser feito. Aí troca por outra, né? E troca por outra. Mas tem tudo isso. Né? Então, assim, é importante a gente olhar com essa maturidade. É um espírito que, às vezes, inclusive, acredita nisso, eu peço né? até desculpas, né, pro nosso povo amigo de Candomblé, que tem amigos nossos que gostam do podcast, elogia pra caramba, gosta do trabalho, porque sabe que a gente tá falando aqui realmente da Umbanda sem apedrejar ninguém, mas a gente precisa deixar claro o que é o quê, né? O que é Umbanda, né? O que é Umbanda, né? Então, é só pra gente entender. Nem temos nenhuma pretensão. Até porque eu não entendo nada de nenhuma Candomblé. Audácia de falar disso dentro do contexto do Candomblé. Eu, particularmente, não entendo do Candomblé, né? Então, não tô aqui falando de Candomblé, estou falando da Umbanda, mas é só pra vocês entenderem. Mas eu quero entender como funciona o Candomblé na ritualística. Bom, aí não somos nós, né? Então, teria que procurar alguém que é da preciso, pelo amor de Deus, religião, deixar isso né? muito claro, porque a Sim. gente tá aqui, trocas de ideias, a gente está passando informação, estudos com base de anos aí, de tudo que a gente conhece. Então, não só, né, do homem, porque eu não acredito somente no homem, eu confio muito nas minhas entidades. Então, o que eles falam para mim é ponto. É isso e acabou, né, Beth? Exatamente. Então, é isso. Olhe seu dirigente com amor. Olhe ele como um ser humano que é passível de errar. E que às vezes tem crenças que ainda precisam ser refeitas, né? Precisam ser modernizadas, como tá tudo a gente bem. pode dizer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E a gente ama esses nossos amigos, respeita, né? Eles, a história deles. Mas é o que eu falei, né? São formas diferentes de pensar. Mas, para finalizar nosso podcast, então, Paty, como é que a gente pode definir isso? Cara, a Umbanda não tem sacrifício de sangue. A Umbanda... Não tem sacrifício de animais, Não né? tem sacrifício de Não usa animais, sangue não deles. usa sangue deles. Ao contrário, eles prezam os animais, cuidam dos animais. E tem, sim, sangue muito, mas verde, né? Sim. De muita folha, de muita erva. Sem desperdício, né? Apenas para os seus usos e para os seus trabalhos. Tem aí, Oxóssi nos dá o sangue, né? Nos dá a mãe natureza, nos dá tudo aquilo que a gente precisa da cura, de tudo, cara. A natureza, ela é perfeita. Ela é incrível, ela é incrível. E é isso, né, Beth? Hoje agora, se você tiver alguma dúvida, pô, Patrícia, Beth, não concordei, tá tudo bem, meu irmão, mas coloca aqui por que você não concorda, né? A gente respeita demais o ponto de vista e tá tudo certo, porque esse é o ponto. Se a gente parar de querer ter razão, tenho razão, vamos parar de querer ter razão e vamos abrir ao novo. Eu acho que é isso que é isso que é o bacana, né? Porque depois que a gente desencarna, tudo que você achou que fosse verdade aqui, nesse mundo de ilusão, como diz o Caveira, você vai ter que revelar em cima. Então, eu, particularmente, prefiro rever aqui embaixo, já que eu vim, né, Beth? Exatamente. Para terminar, essa semana não, né? Esse mês, a gente tem lá no dia 24, às 8h30 da noite, a gente vai estar num podcast. Ah, é verdade, nós somos convidados por um podcast Papo Reto Show. Isso mesmo. E aí, uma galera muito gente boa, muito quem mesmo. quiser nos assistir lá ao vivo, terça-feira, dia 24/10,
às 8h30. Vamos estar lá ao vivo. E aquelas pessoas que falam, meu Deus, por que vocês não aparecem? Bom, olha, é a oportunidade agora de ver a gente lá. Gente, a gente não tem essa beleza toda, não. Eu já vou dizer, porque para ninguém achar ficar criando expectativas. Né? A gente é pessoa comum. Então, assim, então nos vemos lá. A gente pode deixar um link para vocês aqui. Se a gente não deixar aqui na descrição, nos cobrem. E também tem lá no feed do nosso Instagram, @TemploJubiRomper. Lá a gente colocou no feed lá a divulgação deles, do pessoal, né? E é isso. E venha, façam suas perguntas. Então, inclusive é legal falar. Eles vão abrir o chat para perguntas ao vivo. É verdade. Né? Então é bacana. Vocês que têm alguma vontade de fazer pergunta ao vivo para nós, estamos juntos nessa jornada espiritual e vambora. Vambora. E fiquem aí todos numa semana de muito axé, de muita luz. E até o próximo podcast. Axé!